Olá, amiguinhos! Nós estamos hoje iniciando um novo bloco de receitas. Nós terminamos 10 receitinhas já, variando entre doces e salgados. E agora vamos iniciar mais um bloco de outras 10 receitinhas, sempre tendo como base o livro de culinária infanto-juvenil 3-4 Comida no Prato. Sabe o que eu gostaria de vocês? Eu gostaria que vocês escrevessem no finalzinho do vídeo a opinião de vocês. Se vocês gostaram das receitas, se os ensinamentos foram úteis, se vocês gostariam que eu trouxesse alguma receita especial para vocês, eu gostaria muito de ouvi-los, tá bem? E agora eu renovo o convite para os meus queridos alunos. Vamos cozinhar? Olá, queridos alunos! Hoje nós teremos a nossa 20ª aula, nossa 20ª lição de culinária. Vocês se lembram, a aula passada, quando eu prometi uma segunda receitinha de sequilho? Porque existem diversas maneiras de fazê-lo. Hoje nós vamos experimentar uma nova receitinha, desta vez feito com sequilho, certo? E a nossa receitinha eu vou dizer agora para vocês. Sequilho de limão. Um limão com as raspas e o suco. Uma xícara de chá de açúcar. 1,5 colher de sopa de margarina. 90 ml de óleo. 2 ovos. 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Lembram daquelas primeiras liçõezinhas que eu disse para vocês? Quando não falar nada, colher de sopa nem rasa nem cheia, é porque é uma colher de sopa normal. Agora, quando falar rasa, é a colher bem ao nível, né? E quando falar cheia, é aquela colher generosa. Então, voltemos à nossa receitinha. 1 colher de sopa rasa de fermento em pó, aquele que usamos para bolo. 500 gramas de polvilho doce. E 50 ml de leite até dar o ponto. Por que eu escrevi até dar o ponto? Porque o leite vai ser um pequeno coadjuvante que eu vou deixar para o final da receita, porque ele vai ser colocadinho aos poucos, porque talvez a gente nem ocupe os 50 ml todinho. Certo, queridos? Então, vamos aos ensinamentos gerais. Polvilho doce. Polvilho doce é este pozinho branco bem fininho. Ele lembra, quando a gente sente a textura dele, como fosse uma maizena, certo? Daí, as raspas de limão. Olha que aparelho chique que eu ganhei da minha sobrinha. Acabei de ganhá-lo e já vou estreá-lo na lição de hoje. Raspas de limão. Eu vou tirar todo o verdinho do limão. Olha, ó, eu vou tirar todo o verdinho do limão e colocá-lo na receita. E quando eu não demonstro a receita para vocês, é porque ela é tão simples, que não tenho que ver misturando tal coisa com tal coisa com tal coisa, sendo que todas elas não têm uma ordem específica. A única ordem específica é deixar o leite por último, porque é ele que dará o ponto na massa do sequilho. Então, vocês podem misturar tudo isso sem critério, tá? E a massa ficará assim,
nesta textura. Vocês estão enxergando? Esta textura, olha que textura gostosa desta massa, ó. Estão vendo? Dá para eu fazer o sequilho de diversas maneiras. Vocês se lembram que aquele sequilho que eu fiz na aula anterior era um sequilho mole, de massa mole. Se eu colocá-lo direto na assadeira, ele faria assim, ó. Ficaria assim fininho. Por isso que eu tive a ideia de colocá-lo na forminha de papel, aquele que nós fizemos. Se eu quiser daquele tipo com amido de milho, eu coloco mais amido de milho e deixo chegar nesta textura. E se eu quiser fazê-lo de limão e com o polvilho doce, eu farei assim. Então, a sequência é aquilo que eu falei para vocês. Não importa a ordem. Mistura-se tudo, deixando o leite por último. Aí, misturei, amassei. Aí, eu vou untar uma assadeira que não precisará ser com manteiga, porque o sequilho, ele já tem uma certa oleosidade na receita. Então, ó, bem de levinho, eu vou passar um pouco, eu já tinha pingado um pouquinho de óleo aqui. Então, olha, bem de leve, eu vou passar com um guardanapinho de papel, eu vou untar a assadeira com óleo. E aí, eu vou fazer os sequilhos como eu preferir. Eu quero sequilho de bolinha, então eu vou fazer sequilho de bolinha. Quer ver? Vou fazer 3 de bolinha para vocês verem e 3 de bastõezinhos. Quer ver? Vocês escolhem o jeitinho que vocês querem fazer. Eu já não disse para vocês nas aulas anteriores que culinária é criatividade, e é criatividade em tudo, na forma, na composição da receita, tudo. Então, nós vamos fazer para vocês conhecerem 3 de bolinha e 3 de bastõezinhos. Quando eles já estiverem prontinhos, eu pego um garfo e vou apertar em cima deles para, ó, tem um bastãozinho escorregando aqui, ó. Eu pego o garfo e aperto em cima dele para ficar essas listinhas, para dar uma aparência melhor. No bastãozinho, a mesma coisa, ó. Olhem os nossos sequilhos. Aí eu levo esta forma no fogo e os nossos sequilhos saem assim. Olhem que belezinha! Bastõezinhos e bolinhas. Vocês escolhem a maneira de fazer. Se vocês quiserem de bastãozinho e se vocês quiserem de bolinha. Entenderam como é fácil esta receita? E o saborzinho da casquinha de limão é muito especial, tá? Sempre o forno para assar qualquer coisa, uma bolachinha, um sequilho, um bolo, sempre o forno pré-aquecido, ou seja, quando vocês começarem a receita, vocês já ligam o forno, para quando vocês colocarem o produto que vocês fizeram no forno, ele já esteja quente, por isso que falamos pré-aquecido. Tá? Então, para finalizar a nossa aulinha, gostaram da aulinha de sequilhos? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos responder o joguinho de adivinhação que deixamos para vocês na aula anterior, que seria assim: o que é, nasce grande e morre pequeno, é o lápis.
O lápis, quando é feito, ele é grande, aí a gente vai apontando, usando, ele fica pequeno, tá? E o desafio para a próxima aula, para vocês irem pensando até a próxima aula, é assim: o que é o que é? Precisa ser quebrado para poder ser usado? Resposta na próxima aula. Até mais, amigos!